Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí o estudo da nossa unidade 4, que fala sobre a estrutura da Terra, tá? Então, nosso capítulo de hoje é sobre placas tectônicas. É um capítulo que ele vem para reforçar a ideia, né, da deriva continental, que nós estudamos nas aulas passadas, tá? Então, placas tectônicas ou tectônica das placas, tá? Também é uma matéria aí que vocês devem ter visto em geografia, ou se não viram, irão ver, tá? Que reforça a teoria da deriva continental. Lembra lá o que era, né? Vergennes supôs a teoria da deriva continental. Lembram o que era? A teoria da deriva continental diz que os continentes estão se afastando de maneira lenta e com rumo definido. Né? Ela dizia também que existia lá nos primórdios um supercontinente, um único supercontinente, que era a Pangeia. Né? Então, esse capítulo de hoje, da teoria da tectônica das placas, ele vem para reforçar essa ideia da deriva continental, que diz que os continentes estão realmente se afastando e com rumo definido de maneira bem lenta. Tá? Então vamos entender como isso acontece. Primeiro a gente tem a teoria da expansão do assoalho oceânico. O que acontece? Alguns cientistas começaram a estudar, né, debruçados nessa ideia da teoria da deriva continental, e aí viram que nos fundos oceânicos, né, a litosfera, ela era criada, vamos dizer assim, surgiam novas partes. O material que estava lá no manto, lembra lá que na Terra a gente tem 3 camadas principais no planeta? Crosta terrestre, que é onde nós estamos, né? O manto, que vem abaixo, e o núcleo. O material do manto, ele é sólido. Só que quando ele encontra diminuição de pressão, ou rachaduras, ou falhas, ele se torna líquido. E é o que a gente chama de magma, né? Então, essa teoria da expansão do assoalho oceânico dizia exatamente isso. Que essas placas, né, que os fundos ali oceânicos, eles se afastavam e esse magma que saía, né, ali do manto se resfriava e formava uma nova parte, né, movimentava ali aqueles fundos oceânicos, tá? Então, com essa teoria da expansão do assoalho oceânico, surgiu a teoria da tectônica das placas. Que o que a teoria da tectônica das placas diz, né? Que os continentes estão sobre algumas placas tectônicas, que são placas rochosas, né? E de litosfera, que faz parte aí da litosfera, que são as rochas do nosso planeta, tá? E essa litosfera, ela está fragmentada, como se fosse um mosaico, né? Aquele de encaixar as peças. E aí essa fragmentação fica ali embaixo dos oceanos, nessas placas. Tá? Então são essas placas que vão se movimentando aí, reforçando a ideia da deriva continental, tá bom? Então a gente tem, né, na verdade, as placas tectônicas, essas placas que ficam nos assoalhos oceânicos, a gente tem 8 grandes placas principais, que são placa norte-americana, sul-americana, africana, do Pacífico, eurasiana, australiana, indiana e da Antártica, tá? Então são essas 8 principais placas tectônicas que estão ali nos fundos oceânicos e que fazem essa movimentação desses continentes, ok? Então essas movimentações, é claro que tem todo-se um estudo, né? A gente tem os limites, tem as zonas de convecção ali daquele oceano que vão ocasionar, vão proporcionar os movimentos dessas placas tectônicas, tá? Então a gente tem lá a crosta oceânica e a crosta continental, que vão ficar ali em cima, dependendo do continente, vão ficar em cima dessas 8 placas principais tectônicas, ok? Então essa é a teoria das placas tectônicas. Diz que os continentes estão em cima dessas placas e essas placas, elas vão se afastando, né, através dessas zonas de convecção, né, que são esses ciclos, esses movimentos que existem ali no nosso manto, através do magma, tá? Que é esse material líquido que fica ali no manto, ok? E aí a gente também tem as placas tectônicas e os seus limites. A gente tem pelo menos 3 tipos de limites, né, particulares entre as placas tectônicas. A gente tem os limites divergentes,
os limites convergentes e os limites conservativos. Vocês podem acompanhar essa parte aí na página 247 do livro de vocês também, tá? Apesar de eu ter colocado a imagem aí, aqui, né, podem acompanhar aí no livro também. Então, o que são os limites divergentes? São quando as placas tectônicas se afastam, né, e uma nova crosta oceânica é formada ali, com aquela expulsa o magma, e ali está no fundo oceânico, então esse magma muito quente se resfria, então as placas vão se afastando, tá? Então esse é um limite divergente, onde a gente tem o afastamento dessas placas tectônicas. E aí tem fica vazio? Não. Como o magma ali saiu, né? E ele foi vamos dizer assim, o que ocasionou esse limite divergente. Então, ele tem ali a saída, só que como a gente está no fundo oceânico, ele resfria. Então, forma uma nova parte ali daquela crosta oceânica, tá? Então, limite divergente, afastamento. Diferente do divergente, a gente tem o convergente. Que esses limites convergentes, a gente também pode ser chamado de destrutivo. Por quê? É quando as placas se aproximam, se chocam. E aí a gente tem até uma sobreposição de alguma placa, né? Uma vai ficar um pouco mais abaixo que a outra. Então esses são os limites convergentes. Quando esses movimentos dessas placas se enquadram, se encostam. E aí a gente pode ter vamos dizer assim, uma destruição, né? Um mergulho aí de dessa parte da crosta, ok? Então a gente tem um limite convergente, quando eles se encontram, as placas se encontram, e a gente pode ter uma sobreposição de uma sobre a outra, ok? E aí também a gente tem o limite conservativo. Os limites conservativos são quando as placas estão ali encostadas e elas se movem paralelamente. Então tem várias formas, tá vendo? Dessas placas poderem aí se mover. Então os limites conservativos não tem destruição e nem produção de partes ali da placa, né? De partes ali da litosfera. Tem simplesmente um deslocamento paralelo, né? Um deslocamento lateral dessas placas. Então esse é o limite conservativo, ok? Então paramos por aqui hoje. Continuamos esse capítulo na próxima aula. Hoje mesmo a gente só veio reforçar, lembrar a teoria da deriva continental e apresentar essa teoria da tectônica das placas, que esses continentes estão sobre aí placas tectônicas, que são elas que vão ocasionar esse deslocamento. E conhecer os limites também, né? O que podem acontecer aí para esse movimento da deriva continental ocorrer. O limite divergente, que é o afastamento, o convergente, que a gente também chama de destrutivo, ou então os conservativos, que são aqueles que elas se movem só paralelamente, ok? Então, qualquer dúvida, me procura no grupo para a gente conversar, discutir sobre isso e tirar todas as dúvidas, tá bom? Espero por vocês lá, hein? Beijos, até a próxima!